A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos de volta. Vamos dar início a mais um trimestre da nossa lição da EBD. Vamos dar início nesta semana ao terceiro trimestre das lições CPAD, né? Vamos para mais 3 meses de ensino. Nós vamos estar estudando a lição de número 1. Estamos iniciando, né? A lição de número 1, a nossa revista, os ensinamentos desse trimestre, tem por título Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Essa aqui é a lição que estaremos estudando a partir de agora, em nome de Jesus. A lição de número 1, que é a que nós vamos estudar nessa semana, lição de número 1, prevista para o dia 3, próximo domingo, dia 3 de julho de 2022. A lição de número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, é o tema a ser estudado, tendo o texto áureo da lição, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A verdade prática, da mesma forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 5. Você pode estar fazendo a sua leitura na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. A introdução, nós vamos procurar ser bem objetivos nesse trimestre para que os vídeos sejam bem mais curtos, para que haja um melhor entendimento, sabendo que a aula em si, a verdadeira aula, precisamos estar na igreja, né? Na escola bíblica dominical, porque é ali onde nós tiramos as nossas dúvidas, né? Então, a introdução nos diz que nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja, né? A igreja vem sofrendo muitos ataques e nesta lição nós estaremos estudando concernente a esses ataques e também como se defender, né? Quais são as estratégias também que o Senhor nos dá para nos defender desses ataques. A palavra-chave é sutileza, visto que é sutilmente que o inimigo tem atacado a igreja do Senhor, e a igreja sob ataque é o tema do primeiro tópico, e o subtópico número 1, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial, ou seja, em grande escala, né? É o que será estudado no subtópico 1. É um fato de fácil constatação, ou seja, não está escondido, né? Todos nós estamos vendo que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas, e isto é fato, né? No subtópico 2, o alerta
para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta, né? O Senhor sempre alertou o seu povo, né? Então a igreja, ela está sob alerta, né? Porque o próprio Espírito Santo, desde quando a sua fundação da igreja, ele tem nos alertado, né? Tem alertado a igreja quanto a esses ataques, né? Então nada acontece sem que o Senhor não nos avise, não nos deixe avisados do que vem a estar acontecendo, do que vem a acontecer. E na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz. Então, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. Então, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cerca, né? Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele é aquele que está sempre alertando, né? Já tem os alertas nas cartas de Paulo, mas nos nossos cultos também os nossos pastores sempre estão sendo usados pelo Espírito de Deus para estar assim alertando a sua igreja. E o subtópico fala a igreja na reta final, né? A igreja na reta final, isso nos alegra, né? Porque nos lembra que Jesus está para voltar, né? Que o arrebatamento está às portas e brevemente nós vamos deixar de sofrer esses ataques, porque nós iremos morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria, né? Então, nós não podemos ficar desapercebidos. Nós não podemos ser pegos de surpresas com esses ataques, porque nós já sabemos, o nosso Deus ele já tem revelado, né? O nosso Deus ele já tem mostrado para a sua igreja que realmente essas coisas iriam acontecer, que esses ataques eles são constantes e de várias formas. Então, não há razão, portanto, para surpresas. Não há razão. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Então, quando foi inaugurada a igreja, aí nós entendemos que já começa ali a contar os últimos tempos, né? Então, nós estamos, desde a inauguração da igreja, em Atos dos Apóstolos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Bom, vamos mais adiante aqui. O que é que eu vi aqui? Ó? Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida, né? E há mais de 2000 anos a gente vê o apóstolo Paulo já falando que já era os últimos tempos. Também o apóstolo João, também nas suas cartas, também fala a respeito desse assunto, em que já é a última hora, né? Já é a última hora. Então nós precisamos mais do que nunca estarmos prontos, preparados, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar para buscar
né, para levar a sua igreja. E a sinopse do tópico 1, a gente viu, a Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Então, nós precisamos estar alertas, né? Precisamos estar ligados, né? Para a gente não ser atingidos por esses ataques. E o tópico 2 vai falar a natureza do ataque, né? O ataque é de natureza espiritual, né? Como diz o tópico 1, o subtópico 1 do tópico 2, esse ataque ele é de natureza espiritual, primeiramente. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, que também chamados de demônios, né? Que também são chamados aqui são também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Então é um ataque espiritual. Quem ataca é Satanás com os seus demônios que fazem esses ataques à igreja. À igreja. E, de fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então, se esses ataques são espirituais, né, logo nós não podemos lutar uma luta carnal, né? A gente tem que entender esse procedimento, de saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Às vezes tem pessoas mais fragilizadas que o inimigo usa para nos atingir, mas a gente precisa entender que esses ataques eles não vêm da carne nem do sangue, mas que vêm das potestades, que são o inimigo, né? o Satanás, com os seus demônios que fazem ataques à igreja do Senhor. Então, o subtópico 2, o ataque. O subtópico 1 diz que o ataque é de natureza espiritual. E o subtópico 2 diz que o ataque é de natureza moral também. Moral também. Então, outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataques, né? Do ataque à igreja, que revela a sutileza do inimigo, esse também é um ataque moral. Então, o apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas, como diz 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 2. Né? Então, é de natureza moral. O inimigo faz com que pessoas fragilizadas, né, na fé, pessoas que não buscam, não têm uma busca constante do Senhor, pessoas que não se cuidam, que não cuidam da sua vida espiritual, no sentido de orar, de ler a palavra, de buscar o Senhor, acaba se fragilizando e o inimigo aproveita dessas pessoas. O inimigo ele se aproveita dessas pessoas. Aí Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, o termo grego, sunielisis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar e entender o certo e o errado. Mas quando a consciência está cauterizada, aí a pessoa perde essa eficiência, né? Perde esse discernimento, né? E acaba agindo carnalmente, né? Fazendo coisas desagradáveis, agindo pela carne, porque a sua consciência ela está cauterizada, ela não está entendendo o lado espiritual da coisa. E o tópico 3, o tópico 3, né? As esferas do ataque. As esferas do ataque, ou então as partes do ataque, né? As esferas do ataque ou as partes do ataque. Em primeiro lugar, a esfera religiosa, né? Na parte religiosa, na esfera religiosa,
Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. O ataque, ele é direcionado à igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, né? É que a gente bem tem visto as pessoas apostatando da fé. Apostatar é uma palavra bem pesada mesmo, né? Pessoas que já foram muito fiéis ao Senhor e agora, além de deixar a presença de Deus, ainda fala mal, né? Ainda fala que ali não é a verdade, né? A gente vê, por exemplo, pastores que têm se desviado da presença do Senhor e começa a fazer acusações à igreja do Senhor, né? Começa a detonar a igreja do Senhor, a falar barbaridades da igreja do Senhor. Então, isso é apostatar da fé. Além de deixar, ainda começa a criticar, falar mal, né? E até mentir com relação à igreja do Senhor. Então, não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E também existe a esfera social, né? Na esfera social, o inimigo ataca a igreja também na esfera social. Por quê? Porque ele vai, como diz aqui, ó, isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, né? 1 Timóteo 4:3 é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais, né? Se não a mais importante instituição social sobre a face da Terra. Porque a gente já aprendeu que quando existe uma família estruturada, quando as famílias são estruturadas, a sociedade logo ganha com isso, e é uma sociedade estruturada também, né? Por isso que o inimigo ele ataca, quando ele quer atacar a sociedade, ele vai na base, que é a família. E aí, quando ele consegue atingir a família, ele desestabiliza tanto a igreja, né? Porque aquela família não vai ser mais a mesma, a igreja, até que Deus haja de misericórdia e faça uma restituição. E também a sociedade também ela é atingida. Então o inimigo ele age nessa esfera social também. Agora, o tópico 4 fala a igreja protegida. A igreja protegida, o subtópico 1, a exposição da palavra, né? Como que a igreja vai estar protegida? Quais são as formas de se proteger? Como que o crente, né? Como que a igreja pode se proteger desses ataques? A igreja protegida. Primeiro, a exposição da palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. A palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4:5. Então, o apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador, né? Ela possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar, né? Então é através da palavra de Deus que a gente vai ver se a igreja está sendo atacada ou não, se o que está acontecendo, se o que está sendo criado, se o que está sendo organizado é ou não, se é da parte de Deus ou se é da parte do inimigo. Se é da parte do inimigo, é ataque, né? Se é da parte de Deus, amém. Mas se o que está ocorrendo na igreja não, é antibíblico, então logo a gente entende como um ataque, né? Por isso que nós precisamos estar atentos para as Escrituras e sermos crentes que tenham o hábito de usar a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, para que a gente possa assim estar vendo as coisas que são ataques, né? Para a gente
poder se defender, dizer, não, não vou poder fazer parte disso, porque isso daí não vem de Deus. Então, a palavra, ela é muito importante, muito importante. E, então, que não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus, né? O inimigo ele leva vantagem sobre os cristãos que não têm compromisso com a palavra do Senhor, né? Com as pessoas que não buscam ler a palavra de Deus, né? Que não estão nem aí para estarem se alimentando da palavra do Senhor. Então, quando a gente deixa de ler a palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis a esses ataques, né? E a gente vê que ele vem com sutileza. Ele não vem anunciando que é um ataque, ele vem sutilmente. E quando a pessoa pensa que não, já foi atingido. Por quê? Porque não está lendo, não está se aprofundando na palavra do Senhor, para ter esse discernimento. Então, tem coisas que vai vir que parece que é de Deus. Tem ataques que vai vir que parece que é coisa de Deus, que é coisa do Senhor, que é coisa santa. Mas quando a gente vai para a palavra, aí a gente vai ver que não é, né? Que é um ataque. E aí a gente tem que refugar no nome do Senhor Jesus, né? E uma outra coisa, a prática da oração, né? Outra ferramenta apontada pelo apóstolo aqui, apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. 1 Timóteo 4 e 5 também é a oração, né? A oração ela tem que andar junto com a palavra, orando e lendo a palavra. A oração ela nos fortalece, ela nos dá intimidade com o Senhor nosso Deus, né? E aí fica mais fácil do Senhor nos avisar desses ataques, porque nós estamos em comunhão, estamos orando, estamos buscando ao Senhor e Ele, através da Sua palavra, vai clareando a nossa mente. E aí a gente começa a se defender desses ataques, né? Então, portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Perseverar na oração e assim nós vamos ter condições de vencer a esse inimigo terrível. Bom, então a conclusão da lição ela vai dizer, ó, nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil, né? Não é de forma estrondosa, né? Quando ele vir fazer coisas estrondosas é porque a igreja já realmente já está sob o seu total domínio. Mas se é uma igreja que ainda busca o Senhor, que ainda ora, que ainda usa a palavra de Deus, esses ataques ele vem sutilmente, né? Não vem fazendo alarido, não. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Então, se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos, não é verdade? Então, se a gente não consegue ver, se a gente não consegue entender que estamos sendo atacados, então logo não vai vir o desejo de nos defender. Então, é por isso que nós precisamos entender que nós temos um inimigo. A igreja tem um inimigo. E esse inimigo ele não dorme. Esse inimigo ele não cessa. Esse inimigo ele ataca. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa, como igreja do Senhor, se defender a todo custo, né? Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida e que essa palavra tenha falado ao seu coração. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.